כתר ייתנו לך, אדוני אלוהינו. מלאכים המוני מעלה, עמך ישראל, כבוצי מטה, יחד כולם קדושה לך ישלשו. כתר ייתנו לך, אדוני אלוהינו. מלאכים המוני מעלה, עמך כולם קדושה לך ישלשו. כתר ייתנו לך, אדוני אלוהינו. מלאכים המוני מעלה, עמך כולם קדושה לך ישלשו. יחד כולם קדושה לך ישלשו. Boa tarde, meus irmãos, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria que eu estou aqui fazendo esse vídeo para falarmos um pouco sobre as coisas de Deus, né? Algo que me traz muita alegria, falar das coisas de Deus. E peço desculpa aos irmãos porque, infelizmente, nas últimas semanas não tem sido possível para mim fazer as lives de oração, né? Mas tudo no tempo de Deus e segundo a sua vontade, né? Porque se eu fizer de mim mesmo, é carne pura, né? Então, a gente tem que deixar Deus
nos dirigir e comandar aquilo que Ele quer que nós venhamos a falar. Irmãos, todos nós sabemos que a vida cristã, ela não é fácil. Ela é feita de lutas e vitórias, e assim vai a nossa vida, essa caminhada nossa, até chegarmos ao fim dessa jornada, vitoriosos em Cristo Jesus. E eu não sou diferente dos irmãos também, passo minhas lutas. E ultimamente eu estava um pouco triste, não triste por algo ter ocorrido na minha vida. Graças a Deus eu só tenho que agradecer a Deus, a louvar a Deus pela minha casa, pela minha família. Claro que de vez em quando eu tenho minhas lutas, mas tudo isso faz parte. Mas no geral eu não tenho do que reclamar, pelo contrário, só agradecer. Mas eu tenho falado muito com o Senhor sobre a minha vida, a minha intimidade para com Deus, a minha vida cristã. E isso tem me incomodado muito, eu tenho me cobrado muito, né? E isso me entristeceu nos últimos dias. Algumas coisas que eu estive falando com o Senhor. E o Senhor, ele tem sido maravilhoso na minha vida, porque o Senhor ainda fala. O Senhor ainda fala com o seu povo, com aqueles que têm ouvido para ouvir a sua voz, que estão com os ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Seja disciplinando, seja dando uma palavra de consolo. E assim o Senhor tem consolado meu coração. E eu tenho aprendido muito também com outras pessoas. E eu e umas duas irmãs, nós temos desde janeiro iniciado assim um propósito com Deus em jejum. E isso tem nos feito crescer muito, aprendermos muito da parte de Deus. E nós temos trocado, assim, experiências e aquilo que Deus está fazendo na vida de cada uma de nós. Então, eu só tenho que glorificar a Deus por tudo isso, porque a nossa caminhada é um aprendizado, né? Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. Eu deixei, né, semana passada iniciou a campanha de oração mundial, que todo ano é feito pela AMID, pelo Ministério AMID, e eu já acompanho já há 5 anos, e tem sido uma bênção, e tem alguns grupos que eu já conheço, grupos de oração, e irmãs assim, mulheres realmente que você vê que são mulheres que têm um profundo, uma intimidade com Deus, e tem sido assim uma benção, né? Uma benção. Até encontrei aí 2 vezes, encontrei o Pacman na campanha de oração. Fiquei muito feliz, viu, Pacman? Se você for ver esse vídeo, fiquei muito feliz com a sua presença. Louvado seja Deus, que o Senhor, que você tenha sido edificado, que esses 10 dias de oração lá com os irmãos tenha sido uma bênção, esteja sendo uma bênção para você, assim como tem sido para mim todos os anos, né? Eu tenho, nesse período também, eu tenho conhecido pequenos canais assim de pessoas cheias de Deus. Eu estive conversando com umas outras irmãs e falando sobre isso. Tenho sido até repetitiva. Eu tenho para mim que o Senhor, Ele tem usado, são os pequenos nesses últimos dias. Porque são canais de pessoas que você vê que não é ali, o foco delas não é o crescimento, mas sim fazer o ID do Senhor, sim usar os seus dons em prol do reino. E eu tenho sido muito edificada com esses canais. Sinceramente, meus irmãos, eu estou deixando até de lado canais grandes, canais de pessoas conhecidas, porque
que temos visto hoje é um debate muito grande sobre teologia, sobre isso, sobre fulano que fala errado, que e isso não acrescenta nada no reino de Deus. O que eu tenho visto é um reino dividido ao invés de um reino unificado, né? Mas nós sabemos que tudo isso é necessário ocorrer. O Senhor deixou na sua palavra, o Senhor já tinha nos alertado através da palavra. E o que nós estamos vendo hoje nas igrejas, no povo que se diz cristão, é cada vez mais o amor, né, se esfriando. Então, através desses canais, eu tenho visto pessoas assim valorosas, que não é porque é pequeno que tem mais poder de Deus, não. Mas você vê que ali a intenção da pessoa é realmente o reino. Não é ser visto, não é ser conhecido, mas sim usar os seus talentos em prol do reino. Bom, eu vou deixar aqui 2 canais depois na descrição aqui do meu vídeo. E um desses canais é de palavra, que é que eu chamo pastor japonês, que é do canal Glória e Aleluia, que, meu Deus do céu, que homem cheio da graça de Deus, do conhecimento de Deus, maravilhoso. Tenho certeza que os irmãos vão gostar muito. Tem a irmã Lucinéia, que eu acompanho as orações dela, que são diárias. Eu não tenho, ela não tem um horário fixo, né, de fazer as orações, mas, enfim, entre 5 às 7 da manhã ela abre live de oração. É uma bênção, uma mulher de Deus também, é uma mulher de Deus, é uma mulher cheia da unção ali, e eu tenho sido muito edificada pelas orações dela pela manhã. Então, meus irmãos, Deus tem feito, né? Deus tem dado, Deus tem aberto a visão daqueles que querem, né, mais dele. E quando eu disse para os irmãos, né, da minha tristeza relacionada à minha vida cristã, do que eu tenho me cobrado diante de Deus, porque eu digo, Senhor, eu quero ser luz, eu quero trazer edificação para o corpo de Cristo. E eu quero que o Senhor use a minha vida da maneira que o Senhor quer, que o Senhor me faça entender isso. Eu não quero mais um cristianismo raso. Eu não quero mais, eu não aceito mais na minha vida. Eu acho, meus irmãos, que nós estamos num tempo, é um tempo de preparar a nossa casa espiritual, é tempo de estarmos firmados na videira. Não há mais tempo de se perder com coisas supérfluas, com coisas que não edificam. É tempo realmente de estarmos firmados na videira que é Cristo. Então, meus irmãos, o Senhor, ele tem falado muito através da palavra. O Senhor falou muito comigo hoje. Eu tenho um devocional que eu irei ler aqui, mas o Senhor falou muito através de Isaías 43 comigo no dia de hoje. E foi um bálsamo porque Deus me fez ver que Ele está ali, Ele está presente. Às vezes a gente ora assim, Senhor, esteja comigo, Senhor, isso e aquilo. O Senhor já está conosco, já. Ele está do nosso lado, né? Então, a palavra que o Senhor me trouxe serviu para me fortalecer mais na fé e na presença do Senhor. Que o Senhor, ele é fiel, ele ouve o seu povo, ele está atento àquele que realmente deseja mais dele. E é isso que eu quero mais de Deus, eu quero mais do conhecimento, eu quero mais da intimidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor, ele me fez ver o seguinte, que aquele Deus que eu leio na palavra, aquele Deus terrível, magnífico, ele é o mesmo Deus nos dias de hoje.
E se nós tivéssemos mais consciência disso, nós não agiríamos da forma como muitas vezes agimos diante do Senhor. Então, é com temor e tremor, né, que eu me coloco, seja para fazer qualquer coisa relacionada ao nome de Deus, com muito temor, porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu não brinco com as coisas de Deus, eu não brinco com a oração, eu não brinco de ser cristã, certo? Tenho os meus erros, não sou perfeita, né? E sei que a perfeição eu alcançarei quando eu tiver o meu corpo transformado e as minhas vestes transformadas. Então, eu tenho aprendido muito da parte de Deus e eu só tenho a agradecer a Deus pela sua misericórdia na minha vida e na vida daqueles que eu amo, daqueles que eu conheço, e acredito que também na vida dos irmãos também, o que Deus tem feito na vida de vocês. Bom, eu vou ler aqui o devocional de hoje, que diz o seguinte: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Tendo um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também o peitoral do juízo. Colocarás nele engaste, com 4 ordens de pedras. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Meus irmãos, que devocional maravilhoso, maravilhoso. Olha esta palavra: eis que na palma das minhas mãos te gravei. Meus irmãos, que coisa tremenda. O Senhor, Ele é maravilhoso. Eu só tenho que louvar ao Senhor pela salvação, pela graça de que um dia o Senhor olhou para alguém tão miserável quanto eu e se revelou de uma maneira tão esplêndida que enche o meu coração. E o meu coração, a minha alegria, ela está no Senhor. Meus irmãos, houve um período da minha vida em que eu estive numa profunda tristeza e isso quase custou meu casamento, porque o meu esposo, ele não tinha um entendimento para saber. Ele só dizia o seguinte: eu faço de tudo para você e você está sempre insatisfeita. E um dia eu tive um encontro com o Senhor. Foi aquele momento que Ele preparou. Aquele encontro que transformou, que eu digo que transformou a minha vida totalmente. Aquele dia foi como um espelho. Eu estava no notebook, estava ouvindo música e eu não sei como eu fui parar em uma pregação e essa pregação falava, o nome da pregação era arrependimento. Eu até hoje não sei como é que eu fui parar lá. E aquela pregação, ela transformou a minha vida, porque foi como se Deus tivesse colocado um espelho na minha frente e me feito me ver tudo, a minha vida inteira ali.
E, e ele mostrou para mim que não era porque eu julgava na época a minha insatisfação é por isso, por aquilo, e não era. Deus mostrou para mim que eu podia ter tudo na minha vida, mas eu ainda continuaria insatisfeita. E eu não tinha motivo nenhum para reclamar da vida que eu tinha, até porque eu tive tudo, tinha tudo, e tinha praticamente o jackpot, né? Assim falando, jackpot, porque tinha uma família perfeita, tinha tudo o que eu queria, mas existia um profundo vazio no meu coração e no meu ser. E aquele dia, Deus mostrou para mim que isso era dentro de mim, era o meu próprio eu. E durante quase 2 semanas, eu dobrava o meu joelho e eu não sabia falar nada, nada. Foi quando o Espírito Santo começou a trabalhar em mim para que eu falasse. E no dia seguinte a essa experiência, assim dizendo, eu fumava, né? Fumei durante muitos anos e não conseguia mais pôr um cigarro na boca, e até hoje não suporto o cheiro de cigarro. E aquela experiência, quando eu ouvi aquela pregação, ela tocou tão profundo no meu ser que eu chorava desesperadamente. Era um desespero tremendo dentro da minha alma. E o Senhor, a partir daquele dia, o Senhor começou a trabalhar em mim, na minha vida. E eu sempre costumo dizer ao Senhor que Ele pode tirar tudo de mim, mas que Ele não tire a sua presença. Porque a partir do momento que Deus se revelou para mim de uma maneira tão especial e preencheu o meu coração, a minha alma, não foi através de remédio, não foi um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu sei o que eu vivi naquela época. Os meus pensamentos eram, né, de dar cabo da minha própria vida, sabe? Era um vazio que nada preenchia. Viagens, compras, nada disso preenchia o meu coração. Mas depois que eu tive esse encontro com meu Deus, tudo mudou dentro de mim. E por isso que eu tenho uma gratidão muito grande pela minha salvação. E por isso que eu falo a Deus: Senhor, se for para viver uma vida sem frutos, uma vida banal, cristã, então que eu não tivesse te conhecido. Porque eu não posso ter um encontro com esse Deus e permanecer da mesma forma. Então o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é santo, santo e santo. E eu tenho muita reverência a Deus na sua santidade e em quem Ele é. Então, às vezes, para mim chegar à presença de Deus, se for de qualquer maneira, eu prefiro nem ir, meus irmãos. Não porque eu sou perfeita, não porque eu sou santa, mais santa do que os outros, não. É porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que o Senhor, a partir do momento que eu estou na presença dEle, é como se Ele estivesse na minha frente. Então eu tenho que ter reverência a esse Deus, ao qual eu vou falar, eu vou pronunciar. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele dá, Ele fala, claro, os irmãos sabem disso, o Senhor ainda fala através da palavra. O Senhor, Ele é pontual naquilo que a gente precisa. Quando a gente busca Ele em oração, Ele fala. E o Senhor falou muito comigo hoje, através de Isaías 41, né? Eu vou pontuar aqui, não vou ler o texto todo, mas se os irmãos assim tiverem interesse, né, que estejam meditando nessa palavra no dia de hoje. E eu vou deixar aqui o versículo, né, o primeiro,
que diz: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aquela cobrança da minha parte, aquela, de uma certa forma, até aquela opressão, né, que eu estava sentindo, o Senhor me fez ver que tudo é no tempo dele, que eu não estou sozinha, como, né, muitas vezes a gente passa pela nossa mente, às vezes que parece que Deus não está ouvindo, o Senhor se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu, né? O Senhor, Ele mostra cada dia a sua misericórdia para conosco. Então essa palavra aqui, ela me trouxe um refrigério, ela me trouxe paz de saber que o Senhor, ele está presente, ele está a ouvir, ele está atento e que nós pertencemos a ele, né? Então glória a Deus pelo Senhor ter nos chamado e nos remido e que nós somos dele, tão somente dele. Então, meus irmãos, que vocês sejam edificados no dia de hoje, que essa palavra venha edificar cada um de vocês. E eu acabei esquecendo de deixar de falar a tradução, né, desse cântico em hebraico, que se chama Keten. É bem curtinho, se repete muito a mesma coisa, né? E eu acabei esquecendo de deixar a tradução, né? E esse cântico ele diz o seguinte: uma coroa te darão, Senhor nosso Deus, os anjos em multidões nas alturas a adorar o Senhor nosso Deus, junto com o povo, com o teu povo Israel, reunidos aqui embaixo, todos juntos proclamarão a tua santidade 3 vezes. Então é isso que diz esse cântico, e eu acabei esquecendo na introdução do vídeo, eu ia falar a tradução. Então é isso, meus irmãos, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, Deus abençoe, e numa próxima oportunidade, assim que Ele preparar, estarei abrindo live de oração. Como eu disse antes, né, tudo sendo conduzido pelo Senhor. Eu não faço nada de mim, porque se eu for fazer algo de mim mesma, vai ser totalmente carnal. E eu quero simplesmente ser conduzida pelo Senhor. E assim que Ele permitir, por enquanto, infelizmente não está sendo possível, mas assim que Ele permitir, estarei abrindo novamente. Deus abençoe a vida dos irmãos, os irmãos sejam edificados, e se puderem dar um apoio nesses 2 canais que eu estou indicando para os irmãos, eu estou muito edificado pela vida desses 2 irmãos, dessa irmã e desse irmão, nas orações, né? Nas orações da irmã e nos estudos também do pastor japonês, que eu chamo ele de pastor japonês. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.